Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero também que estejam gostando da nossa disciplina. Nesta aula, trabalharemos a nossa última unidade, que é a unidade 4. Nesta unidade, queremos oportunizar o conhecimento, a análise e a seleção criteriosa de métodos e processos de alfabetização a serem aplicados pelos alfabetizadores nas escolas de forma a atender melhor às necessidades e possibilidades de aprendizagem significativas para os alfabetizandos. Ainda nesta unidade, pretendemos que vocês possam compreender as capacidades a serem desenvolvidas no ciclo inicial de alfabetização e conhecer a organização da sala de aula como espaço fundamental para o trabalho de alfabetização. Vamos iniciar falando sobre os métodos e processos de alfabetização. Nós temos dois grandes grupos de métodos de alfabetização. Nós temos os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Vamos iniciar falando sobre os métodos sintéticos. Os métodos sintéticos são aqueles que as crianças vivenciam um processo mental de síntese, ou seja, associam partes menores como sons, letras e sílabas, com as unidades maiores, que são as palavras, as frases e os textos. De forma simples, dizemos que esse método ele parte das partes para o todo. Dentro do método sintético, nós temos 3 processos de alfabetização. São eles: o processo alfabético, o processo fônico e o processo silábico. No processo alfabético, o professor ele apresenta primeiro aos alunos as letras do alfabeto. Depois, o professor começa a trabalhar com os alunos a união das letras formando sílabas. Vamos ver um exemplo. A, E, I, O, U. Primeiramente, o professor trabalha as letras soltas. Depois começa a juntar as letras formando sílabas. Usando as vogais citadas acima, podemos formar então ai, ei, oi, ui. Depois, então, o professor começa a trabalhar com as consoantes. Por exemplo, a consoante B. Como o aluno já sabe as vogais, então começa a juntar a consoante com as vogais. Assim nós podemos formar ba, bé, bi, bó e bu. E depois, então, o professor trabalha a união dessas sílabas, desse grupo de sílabas. Aí os alunos formarão novas palavras como babá, bobo, babi, bibi e assim vai, com todas as letras do alfabeto. Lembrando que antes o professor apresenta todas as consoantes. Temos uma crítica a esse processo. É a falta de significado que essas atividades de memorização representam para a criança. Santos afirma que, na maioria das vezes, o nome das letras não corresponde ao som que é apresentado por ela. Ensina-se a ler M, L, H, que muitas vezes confunde a criança. E ao dizer o nome das letras que formam uma palavra, inicia-se um processo de soletração. Bo, bó, B mais O, bó,
B mais O, Bó, Bobó. E assim sucessivamente. Fica aquela leitura feia, uma leitura chata. Depois temos, então, o processo fônico. No processo fônico, o foco é a relação som e letra. Alguns alfabetizadores dizem que é o mais difícil, por ter que ensinar à criança o som de cada letra. Nesse processo, o professor começa trabalhando com os alunos os sons, começa trabalhando os fonemas, representados pelas letras, para posteriormente realizar a combinação, construindo sílabas, palavras e frases. O professor trabalha com o aluno para ele aprender a relacionar a palavra falada com a palavra escrita, ou mesmo entender que cada letra ou cada grafema é aprendida como um fonema, que é o som, que pode se unir a outro fonema. O professor trabalha os sons em uma sequência que deve partir dos mais fáceis, os sons considerados mais fáceis, até chegar aos sons considerados mais difíceis. Um exemplo bem simples. O professor trabalha a vogal A. Depois ele trabalha a vogal I. Posteriormente, a junção das duas. Ai. Né? Só que antes do professor chegar com o aluno nessa formação ai, o professor precisa fazer com os alunos exercícios vocais. Os professores mandam os meninos segurarem. Aqui, por exemplo, a, i, faz muito gesto, muita careta. A gente brinca e fala assim, que no método fônico, o professor faz muita careta para poder ensinar os sons das letras para os alunos. Existem variações dialetais na pronúncia das palavras, mas as mesmas não são registradas de forma diferenciada. A escrita se mantém coerente com as regras ortográficas. Ocorre uma alteração na forma de pronunciá-las. A escrita permanece estável. Nós temos, por exemplo, o E, que muitas vezes o E, tem som de I, né? Apesar de escrever com E, o som é de I. Então, isso muitas vezes acaba confundindo as crianças. No contexto das discussões relativas à consciência fonológica, tem sido retomada a possibilidade de volta aos métodos fônicos, apontados por muitos estudiosos como a solução para os problemas da alfabetização. Em 2006, o Ministério da Educação, o MEC, levantou a possibilidade de adoção do método fônico, acreditando que seria uma alternativa para o enfrentamento das dificuldades relativas ao ensino inicial da leitura e da escrita. Essa intenção do MEC, ela não foi efetivada, porque encontrou forte oposição entre os educadores e defensores dos estudiosos que consideram a adoção do método fônico como uma desastrosa e equivocada volta ao passado. Os baixos desempenhos dos alunos em sistemas de avaliação apontaram o construtivismo como responsável pelo fracasso dos alunos e sugerem a volta do processo fônico. Thelma Weiss diz que atribuir a dificuldade de alfabetizar ao construtivismo e aos pressupostos que orientam os PCNs seriam ignorância, pois vários dados de décadas anteriores ao surgimento do construtivismo atestam e comprovam a evasão e a repetência nas séries iniciais.
Esse processo, ele foi muito criticado e várias falhas foram apresentadas sobre os livros que eram adotados na época. Por exemplo, podemos citar os sons das letras como o E, o O, e era apresentado como o único som. E nós sabemos que isso não é verdade. Como eu citei para vocês, eles têm outros sons, som aberto, som fechado. E assim acontecia com as outras letras. Depois, então, nós temos o terceiro processo do método sintético, que é o processo silábico. Esse processo, ele também segue os princípios do método sintético, pois parte da unidade menor para chegar ao todo. E as cartilhas, elas servem para direcionar o trabalho dos professores. Vejamos um exemplo. O processo silábico, o professor vai começar trabalhando com as sílabas. De que forma o professor faz isso? Primeiro, o professor apresenta as famílias silábicas, consideradas mais fáceis. Aqui no quadro temos um exemplo. O professor lê para o aluno: da, de, di, do, du. Aí repete, o professor repete: da, de, di, do, du. Depois o professor pede que a turma leia, que apenas 2 filas leia, que um aluno leia sozinho, faça a leitura sozinho. E muitas vezes, o que acontece? O aluno está da, de, di, do, du. Ele está fazendo isso porque ele memorizou, mas ele não sabe nem onde que o professor está mostrando para que ele faça a leitura. Na verdade, esses alunos faziam o quê? Eles memorizavam as sílabas. E posteriormente, eles começavam a formar as palavras usando só esses grupos de sílabas. Então, depois viria o quê? A criança formaria dadá, dedé, didi, dodó, dudu, duda, dadó, dode, dedo. Depois, segue a formação de palavras com outras sílabas que o professor já trabalhou. Posteriormente, o professor trabalhava as sílabas mais complexas, como, por exemplo, pra, pré, pri, pró, pru. Essas são sílabas consideradas complexas, tra, tré, né? Então fazia todo esse processo, novamente, críticas também foram feitas. Por quê? A leitura é artificial. O fato de não levar em consideração a realidade social das crianças e o que faz sentido para ela. Porque uma criança fica na sala pra, pré, pri, pró, pru, a gente diz que isso não tem sentido. O que é pra, pré, pri, para o aluno ficar na sala repetindo? Então, nós dizemos que não tem sentido para a criança. Agora, vamos passar para o método analítico. O método analítico é aquele que dizemos que parte do todo, ou seja, ele vai de partes maiores até chegarmos às partes menores. No método analítico, nós temos o processo de palavração, o processo de sentenciação e o processo de contos ou historietas. O ensino da leitura, ele deveria ser iniciado pelo todo. É quando nós dizemos que
O método parte do todo para as partes. Iniciemos, então, com o processo de palavração. Nesse processo, o professor apresenta uma palavra-chave para o aluno, até chegar na sílaba, partindo sempre do todo para as partes. O que difere esse processo do silábico é que na palavração busca-se trabalhar com palavras que façam sentido para a criança. Não há necessidade de decompor as palavras inicialmente. E não precisa ensinar as palavras mais fáceis para depois partir para as mais difíceis. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos a palavra bola. De que forma que o professor faz isso? Ele apresenta o desenho da bola para o aluno, ele vai explorar esse desenho e depois ele vem com a palavra bola. Aí apresenta a escrita da palavra bola. Depois que o professor explorou a palavra bola, então ela vai partir para uma sílaba, para uma parte menor. Qual vai ser essa parte menor? O bó, a sílaba bó. Quando ele já trabalhou a sílaba bó, aí ele vai apresentar o que nós chamamos de família silábica, né? Então, nós voltamos no que nós falamos lá anteriormente. O professor vai começar com o aluno. Ba, be, bi, bo, bu. O problema é que muitas vezes a criança lia a imagem e não a palavra. Depois temos o processo de sentenciação. Como o próprio nome diz, sentenciação, ou seja, é uma sentença. Vejamos o exemplo. O gato bebe água. O professor, ele apresenta a sentença para o aluno. O professor lê isso aí. O gato bebe água. Depois o professor pede que os alunos leiam. Aí a turma toda lê. O gato bebe água. Depois pede que alguns alunos leiam. Muitas vezes o aluno não lia, ele apenas memorizava aquilo ali e ficava repetindo feito um papagaio. Depois o que o professor faz? Ou o que ele fazia? Ele pegava a palavra-chave da sentença e trabalhava a repetição novamente. Por exemplo, gato ou bebe. E finalmente essas palavras em sílabas. Por exemplo, a palavra bebe. Aí o professor explorava bem essa palavra com eles. Bebe, bebe. Depois só a sílaba bé. E finalmente apresentava também a família silábica. Finalmente, temos o processo global de contos ou historietas. Aqui, a unidade básica para a alfabetização é o texto. Entendendo-se que as histórias possuem início, meio e fim. Este processo apresenta a unidade de pensamento mais completo. O professor, ele começa trabalhando com o aluno, fazendo um suspense sobre o texto. Depois disso, apresenta o texto para os alunos e faz a leitura do mesmo. Vejamos. Aqui nós temos o quê? O exemplo. O texto, Os Três Cabritinhos. Antes do professor já apresentar esse texto para o aluno, antes ele apresentava uma imagem.
Aí um cartaz muito bonito com a imagem desses cabritinhos. E só depois que o professor apresentava o texto. Só o professor lê o texto. Ele lê esse texto umas 3 vezes. Então ele começa. Bitu, fofinho e Zecão. Bitu era pequeno, pequeno. Fofinho era gordinho, gordinho. Zecão era grande, muito grande. Então, uma criança que está sendo alfabetizada, o professor já apresentar um texto desse para ele, é complexo. Então, o que acontecia? O professor lia esse texto todo, umas 3 vezes. O professor lia. Os 3 cabritinhos, Bitu, fofinho e Zecão. Bitu era pequeno, pequeno. Fofinho era gordinho, gordinho. Zecão era grande, muito grande. Essa era a apresentação dos personagens da história. Depois, o que o professor fazia? Ele pedia que uma fila lesse, ele pedia que 2 filas lessem, ele pedia que o aluno fizesse a leitura sozinho. Vários alunos, cada um lendo uma sentença. Depois ele apontava as palavras no texto, escolhia as palavras para que esses alunos lessem isoladamente. O professor explorava muito esses textos. Acredito que ficava mais ou menos uma semana em cada texto desse. Isso também ia depender o rendimento da turma. O processo global, ele apresenta pontos positivos, no sentido em que as crianças leem palavras, frases e textos pela identificação global, o que mantém os alunos interessados, mas ao mesmo tempo dificulta para o professor saber se realmente as crianças já são leitoras ou se apenas decoraram o texto. Muitas cartilhas foram utilizadas para garantir o processo de alfabetização, mas muitas delas não se preocupavam com o processo do letramento, embora elas cumprissem o seu objetivo, que era alfabetizar. Agora falaremos um pouco sobre a proposta construtivista de alfabetização. A proposta construtivista não deve ser compreendida como método de alfabetização, muito menos como receituário do conteúdo a ser ensinado. Na concepção das autoras, a perspectiva construtivista, ela requer algo mais do que um método, pois há muitas facetas que interferem no desenvolvimento da linguagem e da alfabetização. Façamos então um questionamento. Ao trabalhar por abordagem construtivista, o professor deve utilizar um método de ensino para alfabetizar os alunos? Se você considerar como método apenas as propostas tradicionais dos processos analíticos e sintéticos, a resposta é não, pois essa é uma visão limitada de método. Agora, se você considerar que método seja processo orientador da atividade do professor e que pressupõe uma concepção de alfabetização, a resposta é sim. O professor precisa de um método para alfabetizar, pois o método, ele orienta sua ação em sala de aula. Segundo Soares, corremos o risco de ampliar o fracasso escolar se rejeitarmos os métodos tradicionais, sem orientar os professores sobre a construção de práticas alfabetizadoras. São práticas alfabetizadoras renovadas. Se queremos deixar o que consideramos métodos tradicionais, nós temos que partir para práticas alfabetizadoras renovadoras.
ou mesmo por cairmos no espontaneísmo e considerar que qualquer atividade seja uma atividade intelectual e que qualquer dificuldade seja dificuldade cognitiva. Podemos dizer que os métodos tradicionais, eles priorizam a memorização. E o professor espera que a criança aprenda a ler e escrever a partir de dados memorizados. Por outro lado, a proposta construtivista, ela prioriza a leitura, a escrita, a interação com textos, de forma que a criança, ela construa conhecimentos e relações entre fala e escrita. Enfim, para trabalhar numa proposta construtivista, é necessário trabalhar pela lógica de 2 eixos. A leitura e a escrita de textos reais e significativos, porque visam a compreensão da linguagem que se emprega ao escrever. A exploração sistemática do sistema de escrita alfabética, para que os alunos entendam esse sistema de escrita e construam seus conceitos. Dessa forma, mesmo que não usemos a expressão letramento, pensamos o processo inicial por uma abordagem que vise a sistematização do sistema de escrita. Em outras palavras, isso significa alfabetizar letrando. Agora falaremos um pouco sobre as capacidades a serem desenvolvidas no processo de aquisição da leitura e da escrita. A escola brasileira, até o final da última década, não contava com um referencial nacional do que deveria ser ensinado e avaliado nas séries iniciais do ensino fundamental com relação às habilidades e competências da alfabetização. Ou seja, saber se a criança estava ou não alfabetizada. Então, os sistemas públicos construíram suas propostas. Essas propostas pedagógicas surgiram com algumas discussões em torno do assunto. E, finalmente, houve um consenso. Essas capacidades, elas foram organizadas em 5 eixos. Quais são esses eixos? Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação dos sistemas de escrita, leitura, produção escrita e desenvolvimento da oralidade. Vocês poderão observar no material de estudo de vocês que esses eixos seguem em tabelas, onde vem estabelecido o ano que se deve trabalhar os conteúdos e de que forma se deve trabalhar. Por exemplo, coloquei aqui a parte de uma dessas tabelas apenas para mostrar para vocês o que estou falando. Nós temos aqui, então, apropriação do sistema de escrita, conhecimentos e capacidades. Nós temos aqui que capacidades, conhecimentos e atitudes, o professor deve trabalhar com o aluno no primeiro ano de escolaridade. Nesse primeiro ano, quando o professor trabalha, compreender diferenças entre escrita alfabética e outras formas gráficas, o que é que o professor tem que fazer? Ele vai ter que introduzir este conteúdo, trabalhar este conteúdo com o aluno no primeiro ano. No segundo ano, o que é que vai acontecer?
o professor vai ter que retomar esse conteúdo. E no terceiro ano, o professor retoma o conteúdo novamente. Você vai se perguntar, quando que esse conteúdo deve ser trabalhado? Quando que esse conteúdo deve ser introduzido para o aluno, professora? Está aqui. Na tabela, quando vocês observarem o material, vocês vão perceber isso. Está de forma muito clara. Que o professor vai ter que trabalhar, introduzir e consolidar esse conteúdo no primeiro ano, retomando no segundo ano e retomando no terceiro ano. Observe que o conteúdo ele foi introduzido, trabalhado e consolidado no primeiro ano. Mas no segundo e no terceiro ano é necessário que ele seja retomado. Daí, para quem não conhece e deve estar se perguntando sobre essas siglas utilizadas, porque a gente fala de forma rápida, mas as siglas também estão na apostila de vocês bem explicado. É o quê? É introduzir, I de introduzir, T de trabalhar de forma sistêmica e consolidar. E por fim, o R, que é retornar. Ao longo do ciclo inicial de alfabetização, espera-se que os alunos sejam capazes de utilizar livrarias e bancas como locais de acesso a livros, jornais, revistas. Utilizar as bibliotecas para manuseio, para fazer leitura, para pegar livros emprestados, consultar jornais, revistas. Dispor-se a ler os escritos que organizam o cotidiano da escola. O que são esses escritos? São os cartazes, são os avisos. É o aluno andar pela escola e começar a ler tudo que ele vê afixado nas paredes. Sei que muitos devem estar comentando que algumas escolas, bairros ou cidades não têm uma banca de revistas sequer. Não é problema. Vamos fazer uso do que tivermos ao nosso alcance, tudo bem? Seja em casa, seja na escola, seja na casa do vizinho. Para que o aluno sinta prazer em estudar e vontade de ir à escola, precisamos criar um ambiente alfabetizador. Esse ambiente, ele tem que ser agradável. E que ambiente alfabetizador e agradável é esse? A nossa sala de aula. José sugere que a sala de aula seja organizada de forma que crie um ambiente estimulador e agradável, que sirva de meio de aprendizagem para os alunos. É necessário alterar a organização da sala de acordo com a necessidade e utilizando a imaginação e a criatividade. Não é só também chegar na sala e mudar a disposição das carteiras. Alguns autores trazem algumas sugestões para essa organização. Na verdade, organizaremos a nossa sala para que seja um ambiente agradável, conforme o que tivermos à nossa disposição. Não podemos deixar de lembrar de algumas realidades não tão satisfatórias. Mas não podemos deixar de lembrar que alguns momentos podem ser criados como o professor ler com os alunos, levar diversos gêneros textuais para a sala, para que eles tenham acesso à reescrita coletiva no quadro, rodas de reconto, caixas de palavras. Podemos concluir, então, que a sala de aula deve ser organizada com objetos que são fontes da língua escrita e que o professor deverá estimular o manuseio de livros, da biblioteca e o reconto das histórias favoritas para que a criança exercite sua linguagem oral. Nesse momento, falaremos um pouco sobre o planejamento de ensino
e os recursos materiais e didáticos para a alfabetização. Um bom planejamento, ele deve contemplar os objetivos a serem alcançados, a organização da rotina diária, a organização das capacidades linguísticas, a previsão das práticas e recursos didáticos disponíveis, as atividades e estratégias relacionadas às competências devidas e ainda os instrumentos e as formas de avaliação, de forma que esta seja, antes de tudo, formativa. Nos objetivos, os professores devem prever as capacidades que serão trabalhadas como introdutórias e aquelas que precisam ser retomadas e recuperadas, de acordo com o desenvolvimento dos alunos. Lembram que falamos que os conteúdos serão introduzidos, trabalhados, consolidados e deverão ser retomados? É isso que estamos dizendo. Tudo deve ser previsto no momento do planejamento, porque este é um instrumento de organização da aula e facilita, sim, a prática do professor, sendo também um instrumento por meio do qual o professor assegura sua autonomia no trabalho. Sabemos que a aprendizagem do aluno decorre da ação efetiva e competente do professor ao planejar sua aula, porque é nesse momento que o professor vai selecionar os melhores recursos, os melhores procedimentos e as melhores atividades pertinentes ao conteúdo que será trabalhado. Muito bem. Agora, falaremos um pouco sobre a avaliação da leitura e escrita. A avaliação, desde sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, enfim, a avaliação sempre foi alvo de questionamentos. Se é conceitual, se é quantitativa, se foi justa, se foi injusta, tudo sempre foi motivo para que tivéssemos problemas com a tão questionada avaliação. Infelizmente, ainda não conseguimos nos libertar dela e nem aceitá-la nas formas como ela acontece. Comecemos então com nossos questionamentos. O que é avaliação diagnóstica? Quando essa avaliação diagnóstica deverá acontecer? A avaliação diagnóstica ela é o principal instrumento para um levantamento do conhecimento prévio do nosso aluno. É através dessa avaliação diagnóstica que o professor vai saber o que os seus alunos já sabem sobre a escrita, o que esses alunos já sabem sobre a leitura, o que eles já sabem sobre a linguagem oral. Para a partir daí, o professor planejar suas aulas. E com isso, ele poderá definir as atividades e os objetivos para melhor desenvolvimento da sua prática em sala de aula. A avaliação, ela deve acontecer ao longo de todo o processo. E o professor, ele deve estar sempre atento, observando o desempenho de seus alunos. Um outro tipo de avaliação utilizado pelas escolas é a avaliação formativa. A avaliação formativa tem seu foco no processo ensino-aprendizagem. O objetivo desse tipo de avaliação é melhorar o processo mediante o uso de informações obtidas através da ação avaliativa. Uma das principais características dessa avaliação é a capacidade em gerar informações úteis sobre etapas vencidas
e dificuldades encontradas. Assim, o professor poderá buscar soluções, direcionando a prática pedagógica para aprimorar a aprendizagem de seus alunos. Além das avaliações feitas pelo professor em sala, temos ainda as avaliações criadas pelo Ministério da Educação, ou mesmo pelo Sistema Mineiro de Educação. Nós podemos citar como exemplo a Provinha Brasil, ou ProAlfa, que é o Programa de Avaliação da Alfabetização, o ProEB, que é o Programa de Avaliação da Educação Básica, ou PAI, que é o Programa de Avaliação de Aprendizagem Escolar. O que todos nós gostaríamos é que a avaliação não fosse esse monstro que é. Mas até que encontremos outra forma de verificar a aprendizagem, teremos que fazer dessa forma. Devemos levar em conta fatores externos no momento da avaliação. Ninguém melhor do que o próprio professor para detectar esses fatores. Afinal, é o professor que está com o aluno todos os dias na sala de aula. O que se espera do professor é que ele tenha satisfação em trabalhar com as crianças, que ele goste de atividades lúdicas, que ele compreenda o comportamento dos alunos de acordo com a sua faixa etária, que o professor promova o sucesso e o desenvolvimento intelectual desses alunos, independente de classe social. Com isso, chegamos ao final da nossa unidade 4. Aqui, apresentamos os métodos e processos que fundamentam a prática pedagógica alfabetizadora. Posteriormente, nós falamos sobre as capacidades linguísticas e comunicativas que devem ser desenvolvidas. E, por fim, nós falamos sobre a avaliação no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Espero que tenha ficado claro para vocês. Teremos agora, então, a nossa atividade avaliativa. Espero que vocês formem grupos de, no máximo, 7 pessoas e respondam ao questionamento. Por que a avaliação é um importante instrumento para o trabalho do professor? Justifiquem a resposta de vocês. Depois que tiverem respondido a questão e justificado a resposta, façam a socialização no grupão. Muito bem. Acredito que não tiveram dificuldades para responder ao questionamento. A avaliação é um instrumento importante para o trabalho do professor, porque possibilita ao professor obter dados sobre o desenvolvimento dos seus alunos, para que o professor possa reorientar sua prática através do planejamento. E em um primeiro momento, essa avaliação serve como diagnóstico para o professor conhecer o seu aluno e saber que conhecimento esse aluno já possui sobre todo e determinado conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Espero que participem dos fóruns de discussões, que é o momento de troca de experiências e saberes. Assim também são os chats, que estaremos agendando. Participem! Esses recursos nos proporcionam condições de aprendizagem interativa e colaborativa. Nesse momento, eu aproveito a oportunidade para orientá-los quanto ao nosso seminário. No seminário, vocês discutirão
a organização do trabalho educativo em relação à participação das crianças no processo de ensino-aprendizagem, para em seguida refletirem sobre a organização do espaço da sala de aula e o planejamento do trabalho educativo. A turma deve ser dividida em 8 grupos. Sugestão de divisão de grupos é pelo diário. Caso a tutora queira, ela poderá usar outra forma. Fiquem à vontade. Então vamos lá. O primeiro grupo ficará responsável pela organização do espaço. O grupo deverá tornar a sala um ambiente alfabetizador. Esse grupo deverá ler na apostila esse conteúdo e fazer a transformação da sala. O conteúdo está da página 70 à página 73 da apostila. O grupo deverá expor para a turma o conteúdo que foi estudado e explicar a transformação que aconteceu em sala. O segundo grupo ficará responsável pela unidade 1. Deverá fazer uma síntese oral dos principais pontos da unidade. O terceiro grupo ficará responsável pela unidade 2, pela parte teórica da unidade 2. Vocês deverão fazer uma síntese oral dos principais pontos da unidade. Já o grupo 4, ele ficará responsável também pela unidade 2 e deverá apresentar de forma criativa os níveis de escrita, conforme a psicogênese da língua escrita. Vocês farão isso em forma de teatro. O quinto grupo ficará responsável pela unidade 3. Este grupo deverá apresentar uma síntese da unidade em forma de telejornal. O sexto, o sétimo e o oitavo grupos ficarão responsáveis pela unidade 4 e deverão apresentar também, de forma criativa, os processos de ensino-aprendizagem. Cada grupo ficará com 2 dos processos. E essa forma de apresentação será também em forma de teatro. No mais, desejo a vocês muito sucesso no curso e bons estudos. E me coloco sempre à disposição de vocês para tirarem qualquer dúvida.